Evangelho de João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós queremos nesse momento, Deus, te agradecer pela tua palavra, Pai, e pedindo, Deus, que essa palavra seja uma palavra viva, Pai, que entre e faça morada em nossos corações, Deus, porque queremos a cada dia aprender mais de Ti. Então nos ensina, Deus, nessa noite, através da tua palavra, Pai, para que possamos crescer, Pai, em graça e conhecimento do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós colocamos ali o tema dessa noite, que fala sobre equilíbrio espiritual. Eu botei ali embaixo o versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo 1,7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu vou estar falando desse texto no finalzinho da pregação, mas eu quero falar um pouquinho para você sobre a questão do equilíbrio espiritual. Eu, pelo menos uma ou duas vezes por ano, eu gosto de estar ministrando a igreja sobre a questão do equilíbrio espiritual, porque o pastor ele tem o dever de estar ensinando a igreja, está transmitindo à igreja uma palavra genuína, uma palavra de edificação. Então o meu compromisso com a igreja, o compromisso do pastor com a igreja, é estar ministrando uma palavra que possa transformar a tua vida, que possa fazer você crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, como nós já pregamos aqui há uns 4 domingos atrás, sobre crescer na graça e no conhecimento de Deus. E eu vou falar então um pouco para você sobre a questão do equilíbrio espiritual, porque nós temos vivido uma crise espiritual muito grande nas igrejas. Nós vemos nas igrejas hoje, muitas delas, um extremo espiritual. Ou todas as coisas são espirituais, ou nada é espiritual. Nós vivemos um momento da igreja em que a gente vai observando e vai sendo criados muitas teologias que são contrárias à palavra de Deus, muitas teologias que vão de encontro àquilo que verdadeiramente Deus falou na sua palavra e quer falar ainda na sua palavra. A gente tem várias teologias hoje, como por exemplo a teologia do triunfalismo, teologia da prosperidade, onde chega-se a alguns lugares ao extremo de dizer que o crente ele sempre tem que ser próspero, não pode ter nenhum problema financeiro, e chega ao extremo de dizer que o crente não pode nem ficar doente. O crente não fica doente. Diz também que o crente
Deus guarda o crente, que o crente não se envolve em acidentes e tudo mais. Eu fico imaginando, olha, se o crente não fica doente, e se o crente não se envolve em acidente, o crente não morre. O crente não vai morrer nunca, vai viver para sempre, né? Porque se ele não fica doente, muitas vezes nós morremos por causa de doenças, e se ele não tem acidentes, não morre por causa de acidentes, bala perdida, então o crente não morre nunca, né? Ele vai esperar, todo crente vai esperar até a morte de Jesus para ser arrebatado, sem buscar a morte. Então não é isso que a igreja fala para nós. Então nós temos que ter esse equilíbrio espiritual, nós temos que entender as Escrituras para saber como agir diante de determinadas coisas que surgem nas igrejas. Algumas igrejas nós vemos que dizem ser a manifestação do Espírito Santo de Deus, igrejas que as pessoas têm imitado animais, têm imitado cachorro, gato, leão, e ficam rugindo dentro da igreja, gateando dentro da igreja. Então tantas coisas que nós temos visto e ouvido que nos deixa um pouco apreensivos, nos deixa um pouco perplexos. Certa vez, quando eu fazia um seminário, um dos meus professores, um homem de Deus, pastor, ele contou uma experiência que aconteceu com ele, muito interessante, podemos dizer interessante. Ele falou que foi ministrar numa igreja, e ele costumava ministrar com o seu grupo de louvor. Ele ia pregar e o grupo de louvor acompanhava aquele pastor. Só que teve um determinado dia que aquele grupo de louvor não pôde ir. E chegou um irmão dele e falou assim: pastor, tem um grupo de louvor que eu conheço, que é uma bênção, leva ele. O pastor, acreditando no irmão, levou aquele grupo para a igreja. Ele ministrou uma palavra abençoada, e depois o grupo de louvor começou a ministrar os louvores. Em determinado momento, o líder daquele grupo disse assim: olha, Deus está dando uma unção diferente aqui nessa noite. E a unção é a unção do cuspo. Meu irmão começou a cuspir a igreja toda. Coisa terrível. Imagina esse grupo aqui, a igreja toda novinha, né, reformada, pintadinha. E veio um desses começa a cuspir aqui na igreja. Eu falei: meu irmão, por favor, se retira. Em nome de Jesus. Eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Isso é o que, meu irmão? É falta de equilíbrio espiritual. É pessoas chegando aos extremos. E nós vamos ver esse extremo dos dois lados. Tudo é espiritual e às vezes nada é espiritual. Algumas igrejas chegam a dizer que a possessão demoníaca não existe. Meu irmão, então eu não sei o que o Novo Testamento me diz. Então está errado. Jesus várias vezes expulsou demônios de tantas pessoas. Então existe um desequilíbrio espiritual que nós, como crentes maduros, nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Eu tive uma experiência, certa vez, que aconteceu comigo, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, talvez. Eu ainda não era pastor, e eu ainda não falava em línguas estranhas. E eu estava nessa igreja e meu irmão falou assim: olha, Deus está me falando que você hoje vai falar em línguas. Depois do culto nós vamos passar lá atrás, nós vamos orar por você, dois varões, e você vai falar em línguas nessa noite. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. E fomos lá para trás da sala. Eles começaram a orar por mim, e deu 10 minutos e não falava em línguas, e passou 20 minutos e nada. E aquele fala em línguas, ele pegou meu braço, começou a me sacudir, balançar para cá e balançar para lá. Fala em línguas. E deu 40 minutos, todo mundo suado já. E eu falei: Jesus, eu tenho que falar em línguas. Eu tenho que falar agora. Senão eu vou passar a noite toda aqui, madrugada lá fora, eles não vão sair daqui. Eu já pedi perdão a Deus por isso já, tá, meu irmão? Comecei a me enrolar a língua lá e aí Deus te batizou com o Espírito Santo. Depois disso eu não falei em línguas. E depois eu fui falar em línguas um dia que eu estava louvando ao Senhor. Naturalmente, Deus, o Espírito Santo veio com uma presença tão forte na minha vida. E eu comecei a falar em línguas. E eu senti a presença de Deus mesmo. E comecei a falar em línguas estranhas. Então, é o desequilíbrio espiritual. Fala em línguas, me balançava, quase me derrubou no chão. Então, meu irmão, é desequilíbrio espiritual que nós temos que entender. E às vezes no universo também acontece, né? Tem pessoas que são eruditos
leem a Bíblia, já leem a Bíblia 5, 6 vezes, conhecem tudo de Bíblia, sabem todas, sabem passagens de cabeça, milhares de passagens de cabeça, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca tiveram uma experiência com Deus. Senhor Deus, Senhor Jesus, ele falou lá em Marcos, diz o seguinte, no momento que ele estava falando sobre ressurreição, ele disse o seguinte, que vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer as Escrituras e conhecer, experimentar o poder de Deus. Amém ou amém, meu irmão? Amém. Então você tem que ter o seu equilíbrio. O Espírito Santo, ele fala, ele batiza, e esse problema não é de agora. Paulo já tinha esse problema lá em Atos dos Apóstolos. Ele escreveu cartas para a igreja de Coríntios, porque na igreja de Coríntios existia um abuso dos dons espirituais da igreja de Coríntios. E Paulo repreendeu a igreja de Coríntios em suas cartas. E também repreendeu a igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica, elas não queriam que o Espírito, que os dons espirituais se manifestassem. E aí Paulo chegou assim para a igreja de Tessalônica: olha, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o fogo do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo fluir. Quando a partir de Coríntios ele repreendeu, porque existia abusos pentecostais. Então, o equilíbrio espiritual, ele é importantíssimo na nossa vida, porque nós temos que ter discernimento quando aquilo que está acontecendo na nossa vida é espiritual e quando aquilo vem de nós mesmos. Muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas, acontecem situações das nossas vidas causadas sim pelo inimigo. Muitas das vezes algumas doenças são causadas pelo inimigo, mas muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que não é o inimigo, é por causa das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós plantamos no passado, estamos colhendo agora e falamos que é a culpa do diabo. Equilíbrio espiritual. Deus quer que nós sigamos a ter esse equilíbrio espiritual, porque uma dos princípios do universo é o equilíbrio. Quando Deus criou o universo, ele criou tudo em equilíbrio. O homem que desequilibra as coisas, né? O ecossistema que desequilibra é o homem. Deus criou tudo com equilíbrio. Ele criou o sol, a lua, o firmamento. Ele criou a lei da gravidade, né? Que faz com que ele criou a lua para que comandasse a gravidade, as marés da terra. A gente sabe que a lua é que faz as marés baixarem e subirem. Se não fosse a lua, as águas já teriam invadido todo o globo terrestre. Então tudo foi criado por Deus com equilíbrio. Esse princípio é universal e também é um princípio na minha vida e na tua vida, porque se nós não tivermos um equilíbrio espiritual nas coisas de Deus, nós vamos também chegar a esses extremos, e não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Deus quer que você tenha uma vida espiritual equilibrada, em nome de Jesus. Amém ou amém? Como é que você consegue isso? Irmãos, é com tristeza que eu soube de uma notícia, e aquilo parece que fez meu chão cair, né? Eu falei: Senhor, eu não acredito nisso. E comecei a pesquisar. Infelizmente eu constatei que é uma realidade. Irmão, 70%, presta atenção no que eu vou te falar agora, 70% dos pacientes dos hospitais psiquiátricos são de origem evangélica. 70%. Realmente, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei impactado. Em contrapartida, por que isso acontece? Vou te explicar por que isso acontece. Uma outra pesquisa diz, e eu acho que essa pesquisa é mais triste ainda, muito mais triste, que somente 20% dos evangélicos leem a Bíblia. Olha que coisa terrível, irmãos. Somente 20% dos evangélicos
lê a palavra de Deus. E o mais triste de tudo, que somente 10% dos evangélicos frequentam a escola dominical. Sabe o que acontece quando você não lê a Bíblia? Quando você não vem à escola dominical? Você não tem aprendizado da palavra de Deus. Hoje eu estava conversando até com um irmão e falou assim, o irmão falou assim, olha, eu prefiro às vezes voltar à consagração do que a escola dominical, porque na escola dominical eu aprendo a palavra de Deus, eu tiro as minhas dúvidas, eu conheço a palavra de Deus. A escola dominical, ela é considerada o maior seminário que existe no mundo. É a escola dominical. 10% da igreja frequenta a escola dominical. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí, quando você não conhece as Escrituras, quando você não conhece a palavra de Deus, que é a base para a tua fé, que é a base para o teu crescimento espiritual, que é a base para o teu equilíbrio espiritual, qualquer coisa que você ouve, você assimila. Qualquer coisa que é lançada sobre a tua vida, você assimila, você guarda para você, e você tem aquilo como verdade. A palavra de Deus diz que a igreja de Bereia, ela era mais abençoada, ela era mais próspera, porque ela consultava as Escrituras Sagradas em tudo que era falado, em tudo que era dito. Então, a importância de você entender, conhecer, ler a palavra de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, não quero que você levante a mão, não precisa levantar a sua mão. Quantas vezes você abre a Bíblia por semana? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Será que você faz parte dessa estatística dos 20% dos crentes que leem a Bíblia? Irmão, isso é muito sério. Isso é muito importante para a vida do crente. Ler a palavra de Deus para que você tenha o equilíbrio espiritual. E quando você entende a palavra de Deus, quando você tem esse equilíbrio espiritual, tudo na tua vida vai ser equilibrado. E às vezes algumas coisas que você acha que não é espiritual, está dentro sim da área espiritual. Porque você tem que ter equilíbrio em tudo que você faz. Primeiro, equilíbrio da tua língua. A palavra de Deus fala em Tiago capítulo 3, que a língua do homem, ela é como uma faísca que pode incendiar toda uma floresta. A língua é comparada como uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha, ela incendeia toda uma floresta. Olha que coisa séria, meu irmão. Que coisa séria. Esse texto que nós lemos de João 13 fala sobre Pedro. E fala e mostra o total desequilíbrio de Pedro. O Senhor Jesus fala assim, Pedro, se você tem que permitir que eu lave os seus pés. Então o Senhor, tu não vai lavar meus pés não. Ele não deixou o Senhor lavar os pés dele. E o Senhor falou assim, olha, se você não lavar meus pés, tu não tem parte comigo. Ele mudou, então é o seguinte, não lava meus pés não. Lava meu pé, minha mão, minha cabeça, lava tudo. Sabia? Desequilibrado. Às vezes pensava em uma coisa, depois pensava em outra. Queria uma coisa, depois queria outra. Desequilíbrio espiritual, e não é isso que Deus tem para nós. É equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Equilíbrio na nossa língua. Equilíbrio no nosso tempo. Nós não temos equilibrado o nosso tempo. Nós temos dedicado tempo para muitas coisas, esquecendo de outras. Às vezes nós temos dedicado muito tempo ao trabalho, esquecendo da família, esquecemos da igreja. Temos dedicado muito tempo para a família, esquecemos da igreja, esquecemos do trabalho. Temos dedicado muito tempo para a igreja, esquecemos da família, esquecemos do trabalho. Temos que ter equilíbrio no nosso tempo. Existe tempo para todas as coisas. E se você souber remir o seu tempo, como diz a palavra de Deus, porque os dias são maus, você vai conseguir fazer todas as coisas que você precisar na tua vida.
Você vai conseguir vir à igreja, vai conseguir ter lazer com a tua família, você vai conseguir orar, você vai conseguir ler a palavra, você vai conseguir fazer todas as coisas, trabalhar. Então você tem que ter equilíbrio no seu tempo, para não deixar nada da tua vida em falta. Porque quando você deixa alguma área da tua vida em falta, as outras áreas serão atingidas. Se você se dedicar à tua família e à igreja, e não se dedicar ao teu trabalho, o que vai acontecer é que você vai ter problemas do trabalho, e vai afetar a tua família, e vai afetar você na igreja. Se você dedicar muito tempo à tua família, e você não vir à igreja, o que vai acontecer é que você não vai ter o aprendizado de como administrar a tua casa. Lembra da semana retrasada, a palavra foi sobre mordomia cristã? Que nós temos que saber administrar tudo que nós temos, inclusive a nossa família, nossos filhos. É administrar o tempo, ser mordomo do seu tempo também. É ter equilíbrio no seu tempo. E às vezes nós falamos assim, pastor, não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo. Tem sim. Tem tempo. Pode olhar lá no seu cotidiano, né, no momento que você acorda, até no momento que você dorme, vê se nesse espaço não tem tempinho para você ler as escrituras sagradas. Tem sim. Com certeza tem. Para orar, tem. Para se dedicar à tua família, tem. É o equilíbrio que parece que é algo natural, mas ele está dentro do espiritual. Equilíbrio tudo, equilíbrio no teu tempo, equilibrar os seus hábitos. Né? A palavra de Deus fala que todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas fazer, mas nem todas convém fazer. Nem todas convém fazer. Então, quais são os hábitos, os teus hábitos que estão tirando você da direção de Deus, que talvez na sua visão não tenha problema nenhum, mas com certeza se você for olhar direitinho, está te atrapalhando na tua vida espiritual, está atrapalhando no teu equilíbrio espiritual, equilíbrio nos hábitos, no tempo, na língua, equilíbrio na sua mente. Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, eles vão afetar a nossa mente. Uma das áreas que o inimigo ele mais consegue penetrar, meu irmão, é na nossa mente. É colocando coisas na nossa mente que está ao nosso redor. Porque as entradas para a nossa alma são os olhos, são os ouvidos. Tudo aquilo que entra pelo teu ouvido e pelos teus olhos, você absorve. Você absorve melhor. Então, o que você tem visto que tem deixado você com o equilíbrio espiritual abalado? O que você tem ouvido? O tempo que você tem se dedicado ali à internet. Tem coisas que nós fazemos, né, na internet que achamos que só nós estamos vendo, né? Mas o Senhor está vendo também, porque Ele vê todas as coisas, né? Em nome de Jesus. Então, é o equilíbrio em todas as coisas. É o equilíbrio espiritual em todas as áreas da tua vida, para que a tua vida seja uma vida plena com Deus. Nem tudo, nem tão pouco, não é? Nem tudo é espiritual e também nada é espiritual. Equilíbrio, meu irmão, equilíbrio. E aí, eu coloquei aquele versículo ali, dizendo, olha, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que eu botei aquele texto ali? Porque talvez você fique com medo, né? Esteja com medo. E agora, como é que eu vou conseguir, né, controlar isso na minha vida? Olha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas como é que eu vou conseguir isso? Aonde eu vou levar isso? Será que isso vai me levar ao desequilíbrio espiritual? Não vai não, meu irmão. Não vai não. Porque Deus, além do espírito de equilíbrio, se você pedir, Ele te dá o espírito de coragem, não de covardia. Ele te dá o espírito de poder e o amor. Ele vai fazer você controlar todas essas coisas. Porque quando Paulo ele diz nas Escrituras e fala sobre os dons espirituais, ele fala que esses dons espirituais, ele diz depois o seguinte, quando ele acaba de falar sobre os dons espirituais, ele fala assim, olha, agora eu vou te falar algo muito mais excelente.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu profetize, tenha conhecimento de todas as coisas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. Então o amor é o que resta todas as coisas. Então o amor de Deus que vai te dar o equilíbrio espiritual que você necessita. Então não fique com medo, busque os dons espirituais, busque falar em línguas, busque profetizar, busque todos os dons espirituais que estão disponíveis na tua vida. Mas como esse texto fala, busque o equilíbrio em Deus, conheça as Escrituras Sagradas, busque a palavra de Deus na tua vida. Deus ele quer te batizar como me batizou, como ele me deu dons. Eu já falei aqui na igreja, eu tinha fobia de multidão, eu não sabia. Até meus 33 anos, eu nunca tinha subido no púlpito para pregar. E Deus usou um profeta e falou: olha, você vai ser pastor. Eu falei: Senhor, como que você é pastor? Se eu não sou tímido, eu não sou eloquente, não sei falar, né? Eu tenho fobia de multidão, não consigo ficar na frente de ninguém para falar nada. Como eu vou ser pastor? Irmão, é o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus. E Ele te dá esses dons também, meu irmão. Então Deus começou a me dar os dons e me deu o dom de línguas também. Poder de Deus. Mas eu procuro usar esses dons com equilíbrio. Equilíbrio. Eu deixo o Espírito Santo me usar. Eu não uso o Espírito Santo. Vocês não entenderam isso? Amém ou não amém? Vamos lá, Deus bem alto aí, meu irmão. Eu deixo o Espírito Santo me usar. Eu não uso o Espírito Santo. A gente tem muito isso por falta de equilíbrio espiritual. É por isso que a nossa igreja, ela é uma igreja pentecostal. Ela tem os dons espirituais. Todos os dons nós temos aqui, meu irmão. Amém ou amém? Nós temos profetas aqui nesse lugar. Nós falamos em línguas, interpretamos línguas, temos discernimento do Espírito. Temos todos os dons aqui, todos eles. Todos os dons aqui são manifestados, todos eles. Porém, para a honra e glória do nome do Senhor, eles são usados com equilíbrio, em nome de Jesus. Todos os profetas aqui são usados pelo Espírito Santo e não usam o Espírito Santo. Como é isso, pastor? A nossa igreja ela é sustentada na palavra de Deus. Então, quando Deus quer usar o profeta, Ele usa. Mas a igreja que ela é firmada em profecia somente, o profeta ele vai se achar no dever de profetizar todos os dias. Profetizar para todo mundo, porque todo mundo vai lá para ouvir profecia. E aí ele vai se sentir na obrigação de profetizar. E ele começa a profetizar da carne. Então, é equilíbrio espiritual. Deixa o Espírito Santo te usar. Ele vai te usar com ousadia, com poder, com amor. E não apagar na tua vida. Ele quer acender na tua vida e pode ser hoje também, em nome de Jesus, irmão. Se assim for a vontade do Espírito Santo de Deus hoje, Ele pode te batizar hoje. Seja qual for o dom. Seja qual for o dom que Ele quer te dar. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Busque. Pode buscar, mas busque com equilíbrio. Deixa Ele mover a tua vida, né? Existe mover de Deus? Claro que existe. Claro que existe mover de Deus, meu irmão. Existe. Eu mesmo já caí no Espírito. Né? Já caí. Agora Deus foi tão grande que eu senti tanto poder de Deus sobre a minha vida que eu não consegui ficar de pé. Eu caí. Caí, meu irmão. Poder de Deus. Mas não é por isso que todas as vezes eu vou cair. Porque isso vai acontecer quando Deus quiser. Quando o Espírito Santo quiser. Ele vai usar quando Ele quiser. Ele vai te usar quando Ele quiser. Então, nós temos aqui todos os dons espirituais. E eu oro para que você seja batizado com esses dons. Em nome de Jesus. Mas utilize esses dons de acordo com a palavra de Deus. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheça as Escrituras. Busque a palavra de Deus.
E eu quero profetizar hoje para você, que você, se você faz parte das estatísticas de 20%, somente que lê, se você faz parte dos 80% que não lê a Bíblia, eu quero profetizar que você vai fazer parte dos 20% que leem em nome de Jesus, que buscam a palavra em nome de Jesus, que começam a ter maturidade espiritual em nome de Jesus, para discernir o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai começar a discernir o que Deus quer para a tua vida, e você só consegue discernir isso com equilíbrio espiritual e com conhecimento das Escrituras Sagradas, meu irmão. E eu, como pastor dessa igreja, eu tenho um dever de falar isso para você. Cuidado com as doutrinas que você tem visto por aí. Cuidado com essas unções, né, se podemos dizer assim, que nós temos visto por aí. Pessoas se rastejando na igreja, até cobra se imita dentro da igreja agora. É unção do cachorro, unção do gato, unção do leão, unção da cobra. Meu irmão, equilíbrio espiritual, em nome de Jesus. Então, você aqui nessa igreja aqui, meu irmão, em nome de Jesus, como foi falado hoje na escola dominical, você tem um alimento limpo, um alimento que não é contaminado em nome de Jesus. Você pode dar uma olhada alto por isso, meu irmão? Nós procuramos ser baseados na palavra de Deus. E houve um casamento nesse ministério, né, pastor? Houve um casamento aqui nesse ministério. Não somente o casamento meu e da pastora, no natural, mas no espiritual também. Houve um casamento aqui. Por isso que essa igreja ela tem o poder de Deus e tem as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Então, para que você tenha uma vida equilibrada, uma vida cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, a unção genuína, a unção verdadeira, a unção que vem do alto. Você quer ter os dons espirituais, busque com o equilíbrio de Deus na tua vida. Não tenha medo não, meu irmão. Não tenha medo, deixa Deus te usar sim. Ele vai te usar, Ele quer te usar aqui nesse lugar. Ele quer levantar aqui profetas verdadeiros. Ele quer levantar aqui homens e mulheres de Deus com dons espirituais. Mas procure entender a palavra de Deus e o propósito de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Pedro, antes dele ser verdadeiramente convertido, ele tinha esse desequilíbrio. Quando Jesus falou assim para ele: Pedro, tu vai me negar. Pedro falou assim: Jesus, eu jamais te negarei. Pode ser que os outros discípulos até te neguem, mas eu não vou te negar jamais. Falta de equilíbrio, falta de discernimento. A primeira coisa que Pedro fez foi negar Jesus quando foi questionado, porque ainda não tinha o equilíbrio espiritual que Deus quer. Eu queria que você se colocasse de pé agora, meu irmão, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida mais uma vez. Mesmo onde você está, mesmo aí onde você está, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus nessa noite, para que Ele realmente venha nos dar esse equilíbrio espiritual, que Ele realmente venha nos dar esse discernimento espiritual, que nós venhamos a ter esse conhecimento das Escrituras para ter uma vida verdadeira com Deus, uma vida genuína com Deus, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus. Pai, porque a Tua palavra foi ministrada e a palavra ela cura e liberta, Pai. Olha, Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, venha, Pai, sobre cada vida que aqui está nessa noite, ó Deus, dando equilíbrio, Pai, a cada uma, Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos ter uma vida espiritual sã na Tua presença, Pai. Queremos ser usados por Ti, ó Deus, e não usar o Teu Espírito Santo. Então, Pai, dê discernimento a cada coração, a cada vida que aqui está, Pai. Dê equilíbrio espiritual, Deus. Nós possamos Te buscar a cada dia, conhecer a Tua palavra, Pai. Ter a vontade de Te buscar, ter a vontade de aprender, Deus, a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra faça morada em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nos dê esse espírito de ousadia, nos dê esse espírito de poder, Pai,
de amor e de equilíbrio, Pai, em tudo que nós vamos fazer em nome de Jesus. Olha, Pai, eu quero deixar cada dia em Tuas mãos, para que cada um venha crescer, Pai, espiritualmente, venha crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus, venha ter maturidade espiritual, para que o inimigo das nossas almas, Deus, não tenha poder sobre as nossas vidas, não tenha poder sobre as nossas mentes, não tenha poder sobre a nossa família, não tenha poder, Pai, sobre a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Que Teu povo venha aprender, Pai, que a Tua igreja venha aprender, ó Deus, a cada dia, para que, Senhor, temos um ministério forte, temos um ministério, Deus, abençoado, Pai. Eu quero deixar, ó Deus, cada dia aqui nessa noite em Tuas mãos, e tenho a certeza da vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você aplaudisse ao Senhor.